A relação de Arda Güler com Ancelotti está estremecida há um tempão. Você que acompanha o canal sabe muito bem que essa situação se perdura por tempos. O Güler não vem conseguindo espaço com Carleto e o turco entende que não está nos planos do técnico italiano. Por isso o Arda deseja ser negociado ao fim da temporada local. O jovem turco, considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, deseja deixar o clube merengue no final da temporada europeia. A informação é publicada pelo jornal Sport e também pela mídia alemã. O turco entende que com Ancelotti não terá tempo suficiente para mostrar sua qualidade e bem por isso deseja ser transferido na próxima temporada. O Güler tem como objetivo jogar na Série A italiana, com a Inter ou Milan sendo as duas grandes escolhas do jovem meio-campista. Times como o Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt tentaram um acordo com o atleta meses atrás, mas desistiram. A prioridade de Arda é jogar na Itália na próxima temporada do futebol europeu. O motivo está relacionado ao tempo de jogo. Com o técnico italiano, Güler entende que não pode mostrar todo o seu futebol vestindo as cores do Real. Uma mudança no pensamento aconteceria apenas se Carlo Ancelotti saísse. Ancelotti também não quer perder tempo com Güler e deu aval para a diretoria merengue negociar o jovem turco. Pelo lado de Florentino Pérez, ele não é contra a saída, desde que parte dos direitos fique sob o comando merengue. Arda Güler é um dos jogadores que menos joga na temporada do elenco do Real Madrid. Podemos também mencionar o Endrick, jogador brasileiro. No entanto, o turco é mais velho, tem 20 anos e precisa urgentemente de uma melhor evolução. O preço atual de mercado do jovem turco é avaliado em 45 milhões de euros. Por jogar pouco com Ancelotti, o valor do mesmo não cresceu nos últimos anos, diferente de outros jogadores da equipe merengue. No passado, o Real Madrid pagou cerca de 20 milhões de euros na contratação de Güler, que veio do futebol turco. A operação foi considerada um sucesso, tamanha a qualidade do jogador Arda. Seria até uma ironia, né? O Güler indo para jogar no futebol italiano após ser recusado por um técnico italiano. Sabemos que Güler tem muita qualidade, se você assiste o, entre aspas, Messi turco, sabe bem do que eu tô falando. Mas se realmente não há espaço no Real Madrid, o cara tem que se provar, até porque é um dos principais talentos da geração turca, se não o principal. Até mesmo para corresponder aos turcos, Arda Güler tem que ter minutos, Arda tem que jogar. Lamine Yamal exalta Neymar e revela que acompanha jogos do Santos. Yamal é uma das grandes promessas do Barça e voltou a demonstrar sua admiração pelo Ney. Em entrevista à TNT Sports, o jovem espanhol afirmou que acompanha de perto a carreira do camisa 10 do Santos e destacou sua influência futebolística. O atacante de 17 anos contornou que sempre se espelhou no brasileiro e que segue aos seus jogos. Desde pequeno me espelho muito no Neymar, quando jogou aqui no Barça e quando estava no Paris também. É um jogador que me encanta e pra mim é um dos melhores jogadores da história. Yamal afirmou a forma de Neymar e exaltou dentro de campo a qualidade do Ney, destacando a maneira como ele transmite alegria ao jogar. Sua forma de jogo e de desfrute, você olha pra ele e transmite alegria. Você o vê e dá mais vontade de ver mais partidas dele. O jovem também afirmou que se inspira na capacidade do brasileiro de entreter ao público. Acredito que isso é o que mais me inspira, porque eu jogo para que as pessoas gostem. Mesmo com a diferença de fuso horário, Yamal revelou que acompanha as partidas do Santos e que faz questão de assistir sempre que pode. Sim, continua acompanhando o Neymar todas as vezes. Foi investigada essa relação de horário e foi explicado que por conta dos horários, nem sempre ele consegue ver os jogos ao vivo, mas faz questão de assistir depois. Yamal tem sido peça fundamental no Barcelona nessa temporada e segue demonstrando evolução no time principal. O jovem será uma das apostas do clube catalão para os próximos desafios na La Liga e na Copa do Rei. O Barça, por si só, já conseguiu sua classificação para as quartas de final, ganhando do Benfica de maneira consolidada. O Barça enfrenta o Atlético de Madrid para tentar ir para a final da Copa do Rei e certamente Lamine Yamal é uma das principais peças da equipe blaugrana para se consolidar de maneira definitiva no cenário das principais equipes do planeta. Lembrando que o Barcelona pode fazer uma tríplice coroa chegar se ganhar Copa do Rei, se ganhar La Liga e se ganhar a Champions. Na Champions League, o Barça é considerada a equipe favorita até aqui pelo nível de futebol que enfrentou e vem demonstrado desde a fase de grupos até a atual fase de mata-mata. Manchester City se encanta com o craque do PSG e busca sua contratação em definitivo. A diretoria Citizen quer manter o alto nível do time e busca encaminhar acordos com alguns dos principais nomes do continente. Recentemente, Guardiola esboçou interesse em contar com novos jogadores no sistema ofensivo. Ele tem estado em constante contato com a equipe de olheiros do clube inglês e tem sido rigoroso com os nomes observados. Um dos atletas que mais tem encantado o catalão é um jovem destaque da equipe do Paris. O jogador tem feito uma temporada acima da média e se tornou um dos principais alvos de contratação dos Citizens para compor o seu ataque em 25.
2025. Segundo informações publicadas pelo portal Estimate Company, o Manchester City está interessado na contratação de Bradley Barcola. O atacante francês tem sido uma das peças-chave do Paris para a disputa dessa atual temporada. Com rumores de saída de Phil Foden no verão europeu, o time passou a monitorar o desempenho do jovem ponta-esquerda nos últimos meses. A direção está completamente admirada com a forma do Barcola e espera poder tê-lo à sua disposição. Nesse momento não há nenhuma negociação entre as partes para que um acordo venha a ser selado. O PSG sabe do assédio e tenta blindar o seu jogador de qualquer rival europeu, temendo que ele fosse uma saída no final da temporada. Ainda segundo o portal, a chegada de Barcola ao City pode ser concretizada independente da saída de qualquer atleta do setor ofensivo. Ele é visto como uma das prioridades da direção para ocupar essa faixa do campo na 25-26. O Barça pode ter um novo camisa 9 para a próxima temporada do futebol europeu e o acordo pode ser fechado em quase 500 milhões de reais. Nessa temporada, mesmo com os bons números, Lewandowski vem sofrendo algumas críticas. O polonês, que recentemente atingiu a marca de 700 jogos como jogador profissional, soma 34 tentos assinalados nas 39 partidas que atuou no time espanhol. Além disso, ainda contribuiu com outras 3 assistências para os companheiros de equipe. No entanto, para a próxima temporada, outro jogador pode assumir a vaga de titular. Trata-se do sueco Viktor Gyökeres, destaque do Sporting e que pode ser contratado pelo Barça por algo em torno de 75 milhões de euros, conforme publicado pelo jornal A Bola e repercutido no portal Fichajes. O time espanhol está decidido a negociar o artilheiro pela quantia citada. Na atual citação da moeda, os valores giram na casa de 474 milhões de reais. Antes, o Sporting pedia 100 milhões de euros para liberar o jogador, que segue com números impressionantes na temporada. Em 24-25, o Gyökeres, que está com 26 anos, já marcou 39 gols e forneceu 9 assistências nas 40 partidas que entrou em campo. O Barça sabe que Lewandowski já caminha para a reta final de carreira e está em busca de um atacante que seja de primeiro nível para a vaga. Recentemente também se falou sobre o nome de Lautaro Martinez, mas ainda sem avanço. Mohamed Salah está com os dias contados ao defender a camisa do Liverpool, ao que tudo indica. Sem assinar o contrato de renovação, o craque se ofereceu para jogar no Barcelona na próxima temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Sport, o clube blaugrana vê com bons olhos a contratação do camisa 11, mas impôs uma condição para que o negócio fosse selado entre as partes. A fonte apurou que Juan Laporta só cogitará um esforço pelo atacante caso haja uma redução significativa de seu salário, que atinge a casa dos 15 milhões de libras, cerca de 95 milhões de reais por ano. A eventual contratação do craque egípcio está dentro de um escopo definido há alguns meses por Hansi Flick, onde o técnico trata como prioridade reforçar o sistema ofensivo. É chover no molhado dizer que o trio de ataque do Barcelona, formado por Lewandowski, Rafinha e Yamal, é um dos mais fortes e temidos do futebol europeu. Entretanto, o banco de reservas destoa dos titulares. Ansu Fati tem seu espaço cada vez mais reduzido na equipe do Barça e uma eventual despedida da Catalunha está sendo discutida nos bastidores. Já Ferran Torres vem entrado nas partidas como suplente e tem agradado Hansi Flick. Em função dos bons desempenhos recentes, o camisa 7 está na mira de um dos rivais culés na La Liga. Com 25 anos, Ferran ainda tem muito mercado na Europa e o Villarreal, comandado por Marcelino, aprova a contratação do ponta. Além disso, uma proposta já foi sinalizada pelo clube submarino amarelo. Jonathan Calleri do São Paulo se torna alvo de outro gigante para a disputa do Super Mundial. O São Paulo vê novamente o nome de Calleri como pauta no mercado. Um dos centroavantes mais badalados do futebol brasileiro, o argentino soma 13 jogos disputados nessa temporada, com 3 gols marcados e 4 assistências fornecidas. Calleri soma 2 passagens pelo tricolor e possui uma grande identificação com o clube. No entanto, agora o atacante entrou no radar de outro grande clube para a disputa do Super Mundial. Isso porque, de acordo com o portal El Crack Deportivo da Argentina, Calleri é o grande desejo de Riquelme para o Boca Juniors, que quer mais um atacante de peso para o torneio. Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, pode ser vendido muito em breve. Dessa forma, o time argentino pretende investir na contratação do jogador, que teve uma curta passagem pela Bomboneira na década passada. Calleri atuou no Boca Juniors em 2015, quando marcou 23 gols nas 59 oportunidades que recebeu. No entanto, apesar do atleta já ter atuado no Boca, um acordo não será nada simples, muito por conta da ótima relação entre Calleri e São Paulo. O argentino sempre exaltou estar feliz no Brasil, motivo o qual afastou o interesse antigo do River Plate. Enquanto isso, o São Paulo segue na bronca com a arbitragem em virtude da eliminação no Paulistão. Na visão de muitos, o pênalti marcado sobre Vitor Roque não aconteceu. A revolta do tricolor soma-se ainda ao fato do VAR não ter sido chamado para revisão, no caso não através do árbitro. Calleri inclusive foi titular na partida que gerou a polêmica, mas não conseguiu evitar a derrota do time de Zubeldia. Dessa forma, eliminado, resta ao clube se preparar para a estreia no Brasileirão apenas. Neymar é oferecido ao Bayern de Munique e resposta sobre contratação é revelada. O Ney tem agitado
agitado futebol brasileiro nos últimos meses. O ídolo nacional retornou ao Brasil e está defendendo o Santos. O atacante, que tem 33 anos, tem conseguido desempenhar um bom futebol, mas seu contrato é válido apenas até junho. Diante disso, a possibilidade de retorno ao futebol europeu não está descartada. De acordo com as notícias do jornal Sport, o atacante deseja retornar ao velho continente e jogar por um time ofensivo que possa vencer tudo e permitir que ele reencontre a melhor forma possível. Ainda segundo o jornal espanhol, o atacante está sendo oferecido para algumas equipes da Europa pelo agente Pini Zahavi. Um desses clubes foi o Bayern. No entanto, nesse momento, ele não é prioridade da equipe alemã para a próxima temporada. Para que Neymar volte a atuar no futebol europeu, ele terá que demonstrar um alto nível de desempenho. O Santos apostou no retorno do craque e ele precisa justificar essa confiança. Com regularidade, ele pode despertar o interesse de outros gigantes do futebol europeu. Antes dele se transferir para o Barça, ele já teve na mira de diversos clubes europeus, e um deles foi o próprio Bayern. Na época, o jogador chegou a conversar com Guardiola, que já estava apalavrado com o clube bávaro. Mesmo com o convite e a possibilidade de atuar sob o comando de um dos maiores técnicos da história, Ney optou por seguir um caminho diferente, assinando com o Barcelona. A negociação movimentou 88 milhões de euros e marcou o início de uma trajetória de sucesso. O Bayern de Munique não foi o único clube para o qual o atacante foi oferecido nos últimos dias. Seus representantes também procuraram o Barcelona. Embora no primeiro momento a diretoria culé tenha sinalizado que a contratação não está nos planos, a situação pode até mudar. Segundo o Sport, o Barça estabeleceu um critério para avaliar a possibilidade de um novo vínculo com o Neymar. O atacante precisaria alcançar a marca de 15 gols durante sua passagem pelo Santos. Caso ele atinja essa meta, as chances de um retorno ao Camp Nou até podem aumentar. Barcelona deseja contratar grande estrela da seleção brasileira para reforçar o seu elenco. O Deco, dirigente do clube, tem estado analisando alguns nomes e pretende ser bastante ousado na tentativa de reforços. A diretoria tem focado em alguns nomes para o setor de meio campo e ataque também. Para a temporada 25-26 dos culés, eles chegaram a sondar nomes da La Liga e principalmente da Premier League, mantendo-se em disputas com vários rivais do continente. Quem surge como um dos atletas que mais agrada a comissão técnica é um craque que é figura cativa na lista de convocados da seleção brasileira de Dorival. Eles podem investir um montante exorbitante para que o negócio seja concluído e torcem para que isso ocorra o mais depressa possível. Segundo as informações publicadas pelo portal Care Offside, o Barcelona entrou na disputa pela contratação de Bruno Guimarães. Titular do Newcastle, o brasileiro vem sendo monitorado pela diretoria culé há vários meses. Seu nome já esteve sendo especulado na equipe em outras oportunidades, mas o time sempre esbarrou nas negativas dos Magpies. Agora os espanhóis querem se aproveitar dos problemas financeiros dos britânicos para tentar adquiri-lo em definitivo. Nesse momento, o Barça terá a companhia do Arsenal na corrida pela contratação de Bruno Guimarães. Os Gunners sonham com o brasileiro e não devem facilitar nem um pouco para o gigante catalão na próxima janela do verão europeu. Segundo fontes do cenário internacional, a aquisição do volante não deve sair nada barato para a equipe de Hansi Flick. Caso queiram avançar pela sua chegada, o clube terá que pagar a enorme quantia de 110 milhões de euros, valor exigido pelos dirigentes do Newcastle. Palmeiras busca a contratação de Gabriel Peck, mas descarta entrar em leilão com times europeus. O jornalista André Hernan já havia informado o otimismo no clube paulista para fechar com o Vitor Roque. O time paulista já entrou com acordo e o Vitor Roque já é do Verdão. O técnico Abel Ferreira, no entanto, deseja mais reforços, especialmente de olho no Super Mundial de Clubes do meio do ano. A diretoria do Verdão abriu conversas então com Gabriel Peck, ex-Vasco. Em alta na MLS, a Major League Soccer, o jogador tem contrato no Los Angeles Galaxy até o fim de 2028 e multa rescisória impagável, cerca de 100 milhões de euros ou 599 milhões de reais na cotação atual. Foi apurado que o Palmeiras busca se estender para tentar trazer o Peck, mas a preferência do Peck parece não ser tão ligada assim. A diretoria palestrina já definiu que não vai entrar em um leilão pelo jogador. Ainda foi apurado que o Atlético de Madrid da Espanha e o Arsenal da Inglaterra sondaram Peck. O time de Diego Simeone não fez oferta, mas sinalizou uma oferta de 18 milhões de euros. O Arsenal, por sua vez, deve retomar conversas com o Galaxy na próxima semana para tentar lá na frente a contratação do meia. Na última temporada ele fez 19 gols e anotou 15 assistências na Major League Soccer. O Palmeiras, no entanto, queria realmente o Vitor Roque, tanto que o dinheiro foi muito alto para trazê-lo. Então Gabriel Peck era meio que, entre aspas, segundo plano. Em nenhum momento cogitou totalmente a vinda do meia Gabriel Peck. Havia sido mais uma proposta de moeda de troca. Além disso, o jogador está muito feliz nos Estados Unidos jogando pela própria MLS, a liga que o Messi está jogando, e não pensa agora realmente em voltar ao Brasil como algo definitivo. Até porque ele vê sua imagem um pouco desgastada enquanto esteve atuando pelo
próprio Vasco. Mas é isso, eu agradeço por você ter chegado nesse compilado de mercado da bola misturado com um compacto de notícias do futebol. Eu sou o Zefut e eu agradeço demais pela sua audiência. Fica por aqui porque vídeos assim não vão deixar de sair. Até o próximo, valeu!